Big Deals. A curadoria das principais notícias do mercado de Venture Capital no Brasil, assinada pelo Investidores VC. Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos novamente ao Big Deals, o podcast que reúne as principais notícias do Venture Capital que aconteceram ao longo da semana aqui no nosso ecossistema brasileiro de startups. Meu nome é Amuri Pinho, sou fundador do Investidores VC e você sabe que nós estamos aqui ininterruptamente, sempre trazendo notícias quentinhas para você, o time do Investidores VC por trás do Big Deals. Então, sempre por trás das câmeras, edições e ouvindo a gente aqui, monitorando o nosso áudio, está Cauê Calas. E à minha frente, a fiel escudeira, nossa rede de comunicação e curadora do nosso conteúdo, Ana Flávia. Bom dia, Aninha. Bom dia, Muri. Bom dia aos nossos ouvintes. Estava com saudades de você aqui. Pois é, tô sumido. Co-host aqui, né? Está de volta. Estava em Lisboa, estava fazendo imersão. Eu tava de boa em Lisboa. Foi bom lá o Web Summit? Foi bom, foi ótimo. Web Summit incrível. Fiquei na missão de conversar com as startups, então... Terça, quarta e quinta fiquei rodando os pavilhões, não dava tempo de conversar com todo mundo, fizemos barulho lá no grupo do Web Summit, estamos entrevistando um monte de startup aqui que a gente trouxe para o Funil, foi muito legal, falei com pelo menos umas 90 startups lá. Uau, Semanas agitadas. Agitadíssimas. É isso aí, estamos aqui para mais uma sexta-feira em intervalo de imersão, tá rolando aí imersão de investidores, tiramos o Amor do lado do palco para a gente obviamente não deixar vocês sem a nossa curadoria da semana. Vamos lá com a gente, então um pouquinho mais tarde hoje, agora são 10 horas e 14 minutos. Repita. 10 horas e 14. Big Deals está no ar. Vamos abrir essa semana aí falando de fintech, matéria do Startups, da jornalista Stephanie Tondo. Agilize levanta rodada de 60 milhões de reais, liderada por seguradora francesa. A Agilize é uma startup de contabilidade para micro, pequenas e médias empresas e levantou essa semana 60 milhões de reais. Uma rodada liderada pela seguradora francesa Asax. O fundo de Venture Capital da B3, L4 e a fintech Stone também participaram desse aporte. Tem várias startups nesse setor de contabilidade. A gente sabe como que as empresas estão se digitalizando, cada vez mais os integradores RPs já emitindo as notas fiscais, já controlando os seus contas azuis, etc. E o nosso universo contábil continua sempre respeitando as regras básicas da contabilidade, mas tem mudanças tributárias, etc. O Brasil é um ambiente complexo. A Agilize vem para resolver isso. O que eles fizeram além da contabilidade, né, eles estão trazendo ferramentas como a Agilize Unique, que oferece esse gerente de conta, uma espécie de uma consultoria especializada, e o Agilize RH, que traz produtos relacionados a benefícios, convênios, crédito consignado. O fundador aqui diz que com essa captação eles querem justamente trazer novas parcerias com empresas, melhorar o complexo de soluções que eles entregam para a startup. A gente acredita muito nesse mercado, sabe o quanto que as empresas estão se digitalizando e levando isso para esse caminho, e agora com 60 milhões, que é uma das maiores captações de uma empresa voltada para essa contabilidade aqui, que a gente anunciou nos últimos meses, eles têm muita lenha para queimar com essa captação feita por uma seguradora francesa. Olha só. Curioso, vendo aí o mercado internacional olhando aqui para o Brasil. E falando nisso, a gente vai continuar também para a nossa próxima matéria. Agora uma EdTech do Startups, também da Stephanie Tondo. Titi capta 40 milhões de reais para expandir nos Estados Unidos e América Latina. A EdTech Titi foi fundada por Pedro Ciliano e Fábio Baldissera. Captou 40 milhões de reais numa rodada Series A, liderada pela Goodwater Capital. A rodada também contou com a participação de Rich Capital, Endeavor, NXTP e Robo Ventures. Eles fazem uma ferramenta, geralmente todas as ferramentas de EdTech, etc., são focadas no aluno, né? A gente tem a Realize, que ajuda a instituição de ensino e o professor a pegar esse conteúdo de texto e transformar ele num conteúdo interativo, rico, etc. Já a Teach, ela vai um pouco mais para o lado do professor. Ela ajuda esse professor com planos de aula, formulação, correção de provas, criação de slide, entre outras funcionalidades. Segundo o próprio fundador, os professores gastam em média 20 horas por semana, geralmente, naqueles trabalhos ali que são fora da sala de aula. Tarefas de preparação de aulas, correção de provas, que eles resolvem. E com a plataforma, segundo eles transformam isso para 3 a 4 horas por semana, de acordo aqui com o fundador. Além disso, 95% dos professores que usam a Teach reportaram aumento nas notas dos alunos. Ou seja, um melhor conteúdo, uma coisa mais programada, com um pouco mais de antecedência, dá para o professor mais ferramental para ele entregar um material que melhora a aula dos alunos. Eles também falaram que existe uma metodologia de ensino ativa, ou seja,
por justamente ter uma plataforma ajudando, esse professor consegue sair do basicão e consegue fazer exercícios que fazem ele ter uma melhor aderência à matéria. Eles têm um modelo de negócios com 3 tipos de plano, Aninha. Uma modalidade básica, que é gratuita, um plano para professores de R$ 29,90 e agora onde eles estão caminhando, que é um plano para escolas e cursos, porque aí desonera o professor e a instituição de ensino paga para eles. De acordo aqui com o fundador também, o atrativo para essas escolas é que, ao ajudar eles com o professor e preparar melhor as matérias, eles conseguem aumentar a nota e o índice de aprovação no Enem. Esse é o grande ativo que eles estão oferecendo para as instituições de ensino. Agora, com esses recursos do Series A, né, com essa grana, eles querem investir em contratações, querem montar um super time aí, falam que os brasileiros são tão bons quanto o Vale do Silício e eu não posso concordar mais do que ele. A ideia é contratar 20 profissionais seniors no mundo da tecnologia para ajudar a Teach a expandir internacionalmente, como você falou. É, isso aí. Vamos falar agora de Health Tech, matéria do Valor Econômico, do Luiz Fernando Figliali. Startup de receita digital, Mevo recebe aporte de 29 milhões de reais. A startup Mevo, especializada em receitas médicas digitais, recebeu um aporte significativo de 29 milhões de reais essa semana da Prosus Ventures. Esse investimento se soma aos 110 milhões captados em setembro, totalizando aí 139 milhões de reais em novos recursos. A gente deu essa notícia aqui em setembro, 110 milhões já me parecia uma super de uma rodada, mas a gente sabe que às vezes acontece isso, né? Acaba a rodada, já está tudo captado, mas vem aquele fundão e fala, a gente quer participar. Não, mas veja bem, já encerrou a rodada? Não, mas a gente paga aqui, quem sabe tem uma secundária. A gente não sabe quais foram as motivações para eles pegarem esse cheque extra, mas com certeza fez muito sentido para a Mevo. Eles atuam nesse segmento de receitas médicas digitais, e se você está ouvindo a gente, você sabe que desde a pandemia isso virou uma revolução. Total. A gente começou a ter a telemedicina, a gente começou a ter os planos de saúde mais inteligentes, esse atendimento começou a ser feito pela web. A gente aqui no Investidores VC usa, né, o plano da Alice, que tem a Casa Alice. Ou seja, os planos de saúde digitais, essa relação do médico com o paciente, está cada vez ficando mais simbiótica. E os aplicativos de controle desse pós-paciente, né, desse pós-atendimento, estão ajudando cada vez mais a terem esses dados centralizados. Para você entender como é que funciona, geralmente o médico tem lá o seu RP, etc. E quando ele termina a consulta, o que ele fazia antigamente? Escrevia o receituário, aí tinha aquela coisa daí, a letra do médico, eu não entendo nada. Hoje, a gente recebe tudo digital, você já deve ter experimentado isso. A Mevo é mais uma dessas startups que está entregando uma solução para essa digitalização moderna dos serviços de saúde. Bacana, muita grana aí, um mercado competitivo, mas com bons investidores para eles serem um dos players campeões. E é legal desse mercado que não só atende o plano de saúde ali para ter receita, mas também as farmácias e as parcerias com isso. Sim, e é onde eles geralmente fazem os marketplaces deles, né? Porque você já não só tem ali a receita virtual, mas você já tem o lugar para comprar, já tem a entrega em 10 minutos na sua casa. Maravilhoso. Maravilhoso. Mas é o que a gente quer, né? O paciente quer isso. Ele quer sair da consulta, ter um clique, chegar em casa e tá o remédio lá. Exato. É isso. E a gente falando em Health Tech, a gente continua um pouquinho nesse tema aí, falando de neurotecnologia, matéria do Startups, do Leandro Miguel Souza. Miguel Nicoletes e Flávio Pripas unem forças com um fundo de 200 milhões de dólares. O Neurocapital Fund, liderado por Miguel Nicoletes e Flávio Pripas, surge como um aporte significativo de 200 milhões de dólares, o equivalente a cerca de 1,1 bilhão de reais. Esse novo fundo visa impulsionar inovações em neurotecnologia, com foco na transformação da saúde cerebral e no aprimoramento do desempenho humano. O Miguel Nicoleles, ele é um neurocientista, né? Então ele já deve trabalhar com isso há muito tempo. A gente não vê tanto disso no Brasil. Você mesmo estava falando aqui com a gente antes da matéria abrir, né? Poxa, Neuralink, né? A gente viu bastante sobre isso no passado. Ainda tem uma certa restrição, essa questão do cérebro, mexer com o cérebro, startups com isso, implantes. É bem parecido com o que a gente teve há 20 anos atrás com as clonagens genéticas. Lembra da Dolly, não sei o quê? É tema de sci-fi, né? Tudo meio Black Mirror, né? Mas a real, galera, é que assim, com a miniaturização dos componentes, cada vez mais AI, com a robótica na ciência, com as operações sendo feitas por computadores, essa precisão para você não danificar o tecido cerebral vai ficar cada vez mais plausível. E a Neuralink já está conseguindo ter experimentos incríveis, assim, de conseguir entender até imagens que você está pensando. A resolução ainda é baixa. Mas eu acredito que, sei lá, em 10 anos, a gente realmente vai estar conseguindo
ajudar pessoas que perderam alguns sentidos, como olfato, como visão, audição, simplesmente imputando no cérebro aquilo que os sensores de fora estão conseguindo sentir. Ou seja, não é só você ter um segundo computador, não ter mais uma tela. Não adianta você pensar que no futuro você vai olhar para o canto esquerdo do seu olho e vai ter uma telinha lá, tudo implantada, quem sabe no futuro. Mas é muito mais pela saúde, pelas questões de potenciais para recuperar danos, para as pessoas que tiveram, de alguma forma, algum impacto ou alguma perda neurológica com isso. E aqui, voltando à matéria, a gente tem duas pessoas que entendem muito do que estão falando, né? Então, o Miguel, que é um neurocientista, e o Flávio Pripas, que trabalhou durante muito tempo em vários fundos, como a Redpoint Ventures, que durante muito tempo assessorou a Digibi, que nós investimos, a fazer uma expansão internacional, que esteve à frente do Cubo como um head, um country manager do Cubo ali. Então, duas pessoas que entendem muito disso anunciaram esse fundo. Não sei, acho que ainda vão abrir a captação. Aqui a matéria diz até que já tem ali um aporte de 200 milhões. Não sei ainda se tem um aporte. Vou até perguntar para o próprio Pripas ou se essa foi a abertura do fundo para eles fazerem essa chamada de capital. Independente disso, o Brasil precisa dessas inovações de algumas startups que vão para essa área de deep tech, que a gente gosta, que o pessoal fala, meio ciência de foguete. A gente precisa também ter um baita protagonismo, 230 milhões de habitantes, um espaço gigantesco para a gente ser protagonista nessa área também. O Brasil vai ser, tá? Eu não sei se na parte neurocientífica, biológica, etc., a gente tem um grande potencial para a área médica, mas eu acho que a gente está começando a fazer com AI o que a gente costumou fazer com as redes sociais. Lembra que o brasileiro ia lá, dominava as redes sociais, etc.? Eu acho que o brasileiro está começando a ficar mais esperto que o resto do mercado. A gente é muito bom para usar ferramentas e tirar o máximo delas. E esse fundo aqui vai apostar cada vez mais nessa capacidade do brasileiro de construir coisas que ainda não existem. Eu acho que vale a pena a gente acompanhar de perto essa nova jornada do Pripas aqui. Parabéns aos envolvidos, parabéns pela captação ou pela abertura dessa captação em breve. O engajamento do brasileiro. Agora com a Fernanda Torres, você viu o Instagram? Maravilhosa. A quantidade de comentários Sim. e coisas. O brasileiro, quando ele engaja, ele vai com tudo. E agora a gente vai falar de um M&A aí, matéria dessa semana do Logtech, matéria do Startups, do Leandro Miguel de Souza. Enstec faz 2 novas aquisições e bate 1 bilhão em ARR. A Enstec, uma gigante do setor logístico, anunciou a aquisição das empresas Log1 e GBM, especializadas em tecnologia para terminais multimodais e gestão de pátio. Com essa aquisição, a Enstec alcançou um marco significativo, atingindo 1 bilhão em receita recorrente anual. Isso é um negócio assustador, né? 1 bilhão de receita recorrente anual. Se fosse em critérios de investimento de múltiplos, eles estariam valendo tranquilamente aqui pelo menos uns 7, 8 bilhões. Então, realmente é um trator da logística. E agora, com essa incorporação das soluções, segundo a matéria, eles aumentam em 10 vezes o crescimento na área de gestão de terminais logísticos. Ou seja, uma aquisição extremamente estratégica de 2 empresas ao mesmo tempo. Segundo eles saltam de 800 milhões em 2023 para esse 1 bilhão em 2024. E justamente foi parte da estratégia desse desenvolvimento de soluções integradas, escutando as dores dos clientes. Agora, vale lembrar que a Enstec realmente, apesar de ser uma empresa nova, jovem, eles já estão com uma tração em M&As na sua trajetória bem relevante, tá? Eles já chegaram a 33 M&As, mais de 1,6 bilhões em investimentos desde a fundação deles em 2021, que começou lá atrás com um investimento de 500 milhões feito por alguns investidores. Eles já estão já estão em 15 países, Angola, Argentina, Brasil, Chile, com 75 mil clientes. E tem um destaque aqui para a matéria, o fundador fala que comparando portos brasileiros da América Latina, etc., nós temos uma ineficiência comparado aos maiores portos do mundo. E ele diz que isso é uma questão tecnológica. Aqui no Brasil não se usam tecnologias como o TOS, que segundo a matéria aqui fala que é um Terminal Operation System, e o YMS, Yard Management System, que são muito utilizados nos Estados Unidos, etc., e que trazem mais eficiência para o porto. E o que eles querem fazer é isso, não só organizar e evitar erros, mas aumentar a capacidade de passar mais mercadorias, de transacionar mais coisas. E a ideia da empresa, e tem volumetria para isso, é fazer um IPO nos Estados Unidos. E é legal, porque o Brasil, falando em logística, oportunidades e portos, estamos gigantescos.
É isso. Essas foram as nossas notícias da semana. E lembrando para você que a gente tem um encontro semana que vem aqui no Big Deals, mas também no Next VC Conference. Está chegando, você que acompanhou a gente aí nesses últimos meses conversando. Semana que vem, na sexta-feira, você vai poder estar presencial com a gente para conversar um pouquinho sobre como foi esse ano de 24 do mercado e principalmente quais são as tendências para o ano que vem, né, Amuri? Se você imagina um evento onde a gente vai pautar exatamente quais são as tendências para o ano que vem e fazer uma análise de tudo isso. Você acompanhou a gente aqui durante um ano, fazendo microanálise de vários negócios, de vários fundos, de várias aquisições. Imagina um dia inteiro com mais de 500 investidores, uma seleção e uma curadoria incrível com os melhores investidores nesse palco, dando esse overall do que aconteceu, mas principalmente pautando você de quais são as oportunidades que você não pode perder para o ano que vem. Então, se você de alguma forma entende que saber sobre investimento, participar dessa inovação, M&As, aquisições de empresas, Venture Capital, você não pode deixar de estar no Next VC Conference, que vai acontecer no próximo dia 6 no WTC. Aninha, ainda dá para comprar ingresso? Como é que tá? Hoje já tem encerrado, o pessoal tem que correr, o que acontece? Tem que correr porque a gente tá nos últimos ingressos, mas hoje o quê? Black November, Uau! né? Hoje é Black Friday, Eita! sexta-feira. Então vocês têm que aproveitar que a melhor condição possível tá lá no site, acaba amanhã e aí a gente realmente tá nos últimos ingressos mesmo para você garantir. Acesse o link aqui, garante seu ingresso e a gente se vê na semana que vem. Corre, não perde a Black Friday porque é hoje. Então garante seu ingresso e a gente se encontra lá no Next VC. É isso, até semana que vem, gente. Até mais. Tchau, tchau.